Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas que estão ouvindo. O professor Josué Carvalho falando. Quero fazer uma pequena apresentação da nossa ementa da disciplina, do nosso plano de ensino, perdão, para que a gente possa se contextualizar, para que a gente não venha a ser pego de surpresa, para que vocês venham ter tempo para desenvolver as atividades, né? Então, eu já estou gravando o primeiro vídeo aula com nossa primeira parte do conteúdo, mas eu ainda não liberei porque eu estou esperando um pouquinho mais de silêncio para eu poder gravar a aula. Vocês sabem muito bem como não é fácil a gente gravar a aula, principalmente a gente que tem filho pequeno, tem muitas vezes barulhos externos que podem trazer um certo ruído para a nossa aula. Então, olha lá o nosso plano de ensino. O professor Josué de Lima Carvalho, professor mestre. Eu sou mestre em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. E aí é um programa interdisciplinar, mas a minha linha de pesquisa era sobre políticas públicas de desenvolvimento na Amazônia. E dentro dessa linha de pesquisa eu desenvolvi a minha dissertação falando sobre a execução orçamentária de recursos de saúde pública, políticas públicas de saúde, essa execução orçamentária dentro da região metropolitana de Santarém. Então abrangia ali 3 municípios realizando essa análise. E aí é, eu trato sobre a minha dissertação com vocês porque vocês vão utilizar um mesmo checklist que eu utilizei, não totalmente, mas parcialmente para fazer o nosso estudo de caso. Então vamos lá. Vamos para a nossa ementa. Nossa ementa ela vai tratar sobre a atividade financeira do Estado, falhas do mercado, funções do governo, a política fiscal, atividade econômica e finanças públicas, a tributação e o gasto público, que é algo necessário, a necessidade do financiamento do setor público, déficit de dívida pública. E aí a gente vai passar para o planejamento orçamentário. Dentro do planejamento orçamentário, a gente vai tratar do plano plurianual, que é a PPA, que é um instrumento que é participativo. Eu vendo a apresentação de vocês, percebi que nem todo mundo é da administração, tem muita gente do direito, muita gente de outras áreas da saúde, e isso é muito interessante, até para a gente entender esse papel multidisciplinar do papel multidisciplinar das políticas públicas dentro dessa questão orçamentária, dentro dessa questão governamental. Então a PPA, por exemplo, que é o plano plurianual, é um documento que ele é elaborado com muitas técnicas contábeis da administração, leva como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é o MCASP, mas ele precisa desse papel interdisciplinar, ele precisa da atuação daquele profissional da educação, aquela pessoa que atua na educação, aquela pessoa que atua na seguridade social, que é a saúde pública, assistência social, e também trata sobre o processo, trata também sobre a previdência social, né? Então, seguridade social que abrange esse tripé que é a saúde, a assistência social e a previdência social. Então, a educação, ou a questão de planejamento urbanístico, entre tantas e tantas áreas do conhecimento que envolvem a, a construção de um projeto desse nível, né, pessoal? Dessa magnitude seria a palavra correta, e quantas pessoas necessárias dentro desse processo. A gente vai discutir a lei das diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e a lei orçamentária anual, ela surge a partir da LDO, que vai trazendo aquele orçamento anual. E aí, dentro dessa discussão, a gente vai trazer alguns exemplos bem interessantes sobre a questão de dotação orçamentária, né? Dotação orçamentária que nada mais é aquele código que você registra aquela despesa, aquele código que você registra. E aí, quem trabalha em prefeitura, quem trabalha
dentro de um órgão público, muitas vezes já se viu diante de desafios, né? Então eu presto assessoria para alguns municípios e aí a gente tem nessa dificuldade muitas vezes a determinadas portarias que chegam até o município, estão dentro da atenção primária à saúde, por exemplo, dentro da atenção hospitalar de média e alta complexidade, e aí você tem aquela portaria que pode ser gasta com que ela pode ser muitas vezes uma portaria de custeio, uma portaria de investimento, que pode ser aplicada de uma determinada forma, dentro do que tange a lei federal. E aí, quando você chega na realidade do município, você não tem uma dotação, muito comum, por exemplo, com diárias. Então, existem certas portarias que permitem que esse recurso seja utilizado para pagar diária, mas esse recurso dentro da dotação municipal não possui muitas vezes essa numeração. Voltando aqui, pessoal, perdão. E a gente vem também falar sobre o relatório resumido de execução orçamentária, que é o RREO, que é aquele documento bimestral que precisa ser colocado, precisa ser divulgado, perdão, que vai colocar as dotações iniciais, vai colocar o confronto entre o que se previu inicialmente, o que foi de fato executado, essa que é a fala, o relatório de gestão fiscal, entre outros documentos. A gente vai falar também sobre experiência de orçamento participativo, a lei de responsabilidade fiscal, lei de crimes fiscais, controle social e transparência, que são os temas da minha tese, na minha dissertação. Trato sobre execução orçamentária, falo sobre transparência e na tese já trago mais esse papel do controle social e transparência, alguns estudos de caso aplicado. Então vocês vão ver o nosso objetivo geral, nossos objetivos específicos, analisar a política, dominar alguns instrumentos, avaliar todos bem de acordo com a nossa estrutura. Então, para a nossa primeira semana, a gente vai até a lei orçamentária anual. A gente começa sobre alguns conceitos básicos. Eu vou gravar provavelmente de 2 a 3 vídeos explicando esse conteúdo. Eu estou subindo o texto. A gente tem as nossas referências básicas, que quem está aí mais próximo pode ter acesso ao livro na biblioteca. Existem algumas versões online que eu estou até compartilhando com vocês de alguns livros nossos, para a gente falar sobre os conceitos básicos, política fiscal, o impacto da política fiscal. E aí a gente vai concluir lá na lei orçamentária anual, falando da dotação essa semana. E aí a gente conclui essa semana gravando 2 a 3 vídeos. Eu vou tentar subir todo o material hoje, mas os vídeos vocês vão me perdoar. Eu vou gravar durante a semana. Hoje eu já quero liberar um vídeo de hoje para amanhã, de amanhã para depois outro, até porque eu preciso de tempo para gravar nesse vídeo. Eu vou gravar basicamente alguns resumos dos conteúdos. E aí a gente quer marcar com vocês um momento síncrono para a gente conversar. Um único momento basta para a gente falar de tudo, para a gente conversar sobre tudo. E aí, ao final dessa semana, na sexta-feira, a gente já tem uma atividade, né, para entregar, que vai ser um questionário baseado no nosso conteúdo. Ali vai valer 10% da tua nota. E aí, a segunda semana, a gente vai falar sobre a importância, vai tratar mais sobre transparência, controle social, orçamento participativo, toda essa discussão importantíssima, falar sobre a importância dos conselhos municipais, conselhos estaduais, enfim, órgãos de controle social nas suas diversas formas, seja ele utilizado, seja ele feita por meio de conselhos, por meio de órgãos fiscalizadores, por meio de atuação de um cidadã como todos nós podemos fazer. Então, enfim, a gente vai fazer uma análise bem profunda sobre essa questão da transparência e controle social. A nossa metodologia de ensino toda descrita aqui para vocês, ó, aqui até tirar aqui o negrito para algumas coisas ele acabou deixando, algumas coisas para a gente discutir durante essa semana, para a gente entender. E aí a gente vai lá para a nossa avaliação. O nosso quiz avaliativo vai ser dia 18, agora sexta-feira. Nosso estudo de caso vai ser dia 25 e a nossa entrega da proposta do resumo simples será
no dia 28. Vamos explicar atividade por atividade. O quiz avaliativo vão ser 10 questões de múltipla escolha que vocês vão marcar e ali vocês vão entender, baseado nas aulas expositivas, baseado no conteúdo que o professor vem trazer para você, nada muito estranho. O estudo de caso vai ser o quê? Eu vou pegar o instrumento de coleta de dados da minha dissertação, eu vou cortar ele, porque eu abrangi muitas outras coisas, eu peguei de alguns autores, já não foi totalmente criação minha, eu adaptei de alguns autores. E aí, vocês vão escolher uma prefeitura em qualquer lugar do Brasil em um ano específico. Vocês vão realizar um checklist. Vocês vão olhar lá, eu vou pegar, eu vou cortar, não vou trazer tudo, mas eu vou trazer as receitas, despesas de licitação e tal. Então olha lá, você vai olhar o site em um ano específico, pode ser o ano de 2022, não pode ser o de 2023, porque o exercício social não encerrou, né? Não encerrou 2023, 2022, o ano que você quiser, você pode utilizar como base. Você vai pegar lá, eu quero olhar as receitas. As receitas estão sendo publicadas no site, no portal da transparência da prefeitura, tá? Então você vai dar um cheque lá, cheque sim, cheque não. E aí você vai atribuir, na verdade, um ponto, se essa prefeitura alcançou esse ponto e 0 se não alcançou. Aí as despesas estão sendo publicadas em fase de empenho ainda, por exemplo, a prefeitura está lançando a despesa antes de ocorrer a liquidação. Então vocês vão poder olhar, quiser olhar uma atual também, né? E tem coisa que a gente não vai poder, até porque eu vou cortar algumas coisas, vocês vão marcar lá se sim ou não. A licitação, diz tudo lá, todo o processo, está dizendo qual foi a modalidade de licitação que foi feita e tal e tal. Essa prefeitura está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, quanto ao gasto de pessoal, por exemplo, e aí a gente vai aprender a calcular também, vou até trazer o vídeo para quem não sabe, como é que eu calculo o limite de responsabilidade fiscal com gasto de pessoal. A gente vai aprender no decorrer das nossas aulas. Então, o estudo de caso vai ser basicamente isso. Eu vou te dar um checklist, você vai pegar uma prefeitura e você vai avaliar ela atribuindo 1 ou 0, 1 se ela conseguiu alcançar esse ponto e 0 se ela não conseguiu. E aí, a última atividade, que vale 20% da nossa nota, é o resumo simples. O que é o resumo simples? Vocês estão chegando em fase de TCC já. Tô percebendo, aí vocês já estão aqui, a gente conversou, né, no dia 11. Então, quem tiver interesse, até quem não tenha interesse, para a gente entregar essa atividade, você vai propor um resumo simples, tá, gente? Um resumo simples. Não precisa ser um resumo expandido, nem um paper, não. É um resumo simples. Nesse resumo simples, você vai descrever qual o objetivo que você pretende alcançar, qual a metodologia que você quer fazer e quais os teus resultados esperados. Você vai fundamentar também brevemente, usar um ou dois autores para fundamentar. Então, você conta o objetivo, você fundamenta brevemente, você faz uma breve metodologia de como você pretende alcançar e os resultados esperados. Isso é uma página apenas, tá bom? Eu vou subir o template para vocês. Então vai ser entre 300 e 600 palavras, tá? Entre 300 e 600 palavras, não é nada muito difícil. Ninguém vai precisar virar noites e noites para terminar. Isso é interessante para levar vocês a compreender o processo. Quem já quer fazer alguma coisa dentro do orçamento, dentro das finanças públicas, quer usar a teoria das finanças públicas, quer usar algo dentro dessa estrutura orçamentária e financeira, você vai ter a liberdade, e aí quem quiser até conversar posteriormente, a professora Cirlei falou que a gente tem possibilidade de assumir algumas orientações, então para quem quiser trabalhar nessa questão de orçamento e finanças públicas, a gente está aqui para conversar, tá? No mais, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, tá aqui a nossa referência básica, complementar, entre outras coisas. E aí a gente vai conversando. E aí eu já espero terminar de subir o material todo hoje e vou subindo os vídeos conforme a gente for trabalhando, tá bom? Um abraço. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem aqui no Moodle. Eu estou respondendo rapidinho. Perguntem para um representante de turma aí. Então, qualquer coisa a gente está aqui, tá bom? Um abraço.